Deus fez maravilha na vida do meu filho. Davi nasceu, ele tinha problemas de alergia. E o médico disse que era muitos problemas. Davi? Davi. Tu só vai contar a história de Davi, mas não vai falar nada de Golias, né? Ele praticamente destruiu Golias. Quando eu estava grávida dele, eu tinha muitos sonhos. E os sonhos não eram bons. Os sonhos que eu tinha com o Davi eram sonhos que eu acordava extremamente assustada. Tá bom, passou, eu tive Davi quase morria, né? Mas sobreviveu. Aí tive ele. Davi era vira e mexe, estava no médico com Davi. Davi vira e mexe, estava no médico com Davi. Davi com isso, Davi com aquilo. Tinha problema na fala, não falava direito. Ficava gaguejando. E aí, eu peguei, vindo para a igreja, eu fiz um propósito com Deus. Todo mundo reclamava. Você tem que levar seu filho no médico. Você tem que levar ele para o fonólogo. Você tem que levar ele para... Ele não falava. Quando ele falava, você não entendia nada. E ele ficava querendo falar. E quanto mais ele queria falar, é que não saía nada mesmo. Aí eu falei, gente, Davi não tem problema. Davi tá bom, porque eu levava ele no médico. O médico dizia, seu filho não tem nada. É a garganta, é o nariz. Inventava um bocado de coisa. O médico olhava, ele não tem nada, nem na garganta, nem no nariz. Ele tá bem. Mas eu não achava que ele estava bem por estar morando com ele. Mas eu sempre pedindo a Deus. E aí, uma vez ele tinha umas coceiras no corpo. Que tinha época que ele ficava se coçando de um jeito que ele dizia que queimava o corpo dele. E a gente olhava, não tinha nada. Levava no médico, não tinha nada. Aí o médico dizia, mãe, isso é do sabão. Aí a gente uma vez levou ele no médico para fazer um exame de alergia. Deu tudo que é tipo de alergia no corpo de Davi. O médico disse, ele tem que tomar 1 ano uma vacina. Essa injeção, cada uma era R$1.000. Cada uma era R$1.000 e tinha que tomar durante 1 ano. Aí o pai dele falou assim, a gente vai dar, vamos fazer alguma coisa, vai dar, porque não tem jeito, porque Davi tinha vezes que chorava tanto, era um choro tão sentido, que parecia que meu filho estava sendo apunhalado por alguma coisa. E aí eu falei assim, não, a gente não vai dar essa vacina a ele não. Jesus já curou Davi. Aí foi indo, ele, você não vai aplicar injeção não? Eu falei, não, ele não vai tomar injeção. 12 anos, todo mês, indo lá, tomando injeção, eu falei, não vai, Davi está curado. Aí tá, passou o tempo, tirei Davi do lugar onde ele estava, na casa de uma moça, deixei ele em casa com o irmão, e aí ele foi passando a se alimentar, porque lá na casa da moça, ele só dormia. Ele só dormia. Era o menino que mais dormia, era Davi. Amém. Jesus aí entrou com providência o Senhor na vida, na saúde do meu filho. Ele curou ele de todas as alergias. Hoje Davi fala, todo mundo entende, porque todo mundo pensou que Davi tinha problema. Hoje ele fala, a gente manda calar a boca, né? Ele não para de falar. Hoje ele, graças a Deus, saudável. Então, assim, pode ser besteira para algumas pessoas, mas para mim é Deus na minha vida. É Deus agindo na minha família e agindo na minha vida, principalmente no meu sentimental, no meu emocional e principalmente no meu coração, porque só de falar de Deus e falar quanto Ele é importante na minha vida, em qualquer situação, às vezes eu também peço as coisas a Ele e Ele não faz, viu? Ele disse, não, isso aí não é para agora, isso aí não é para você, não é para acontecer agora, ou não é para acontecer. E eu também agradeço a Ele, porque toda a honra e toda a glória é para o Senhor. Ele sabe o melhor para cada um de nós. É só nós crer e acreditar que Deus está na nossa vida, sempre, deitado, acordado, andando, pensando. Amém. E aqui neste momento é que mais Ele está. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Não, acabou já. Não, tu falou tudo, não precisa falar mais nada. As pessoas entenderam, pessoal? Amém. Aí o irmão falou amém bem mais alto que eu, amém. Deus abençoe, irmã. Jesus ilumine, viu? Deus abençoe. Eu agradeço a Deus pelos milagres
né, pela vida de meu filho mesmo, porque a palavra de Deus fala que sem luta não tem vitória, por muitas tribulações, muitas lutas, né, mas a gente vencemos em Cristo Jesus. E meu filho sempre, antigamente, ele era garçom, né? E ele quando ele saía do trabalho de manhã, ele já amanhecia no bar, já bebendo. E eu tinha isso comigo, às vezes eu viajava, pedia para Deus libertar ele, tirar ele daquele vício, porque eu ficava aflita de ver meu filho naquele sofrimento só na bebida. Mas desde quando a gente clama ao Senhor, busca a presença dele de todo o coração, quando você entrega nas mãos dele, tudo ele fará, libertou. E também ele estava desempregado, com a glória de Deus, no dia que teve aqui uma... Jesus libertou, irmão, mas ele aceitou Jesus ainda? Aceitou, sim. A glória de Deus, hoje ele faz a obra do Senhor, ele é com a esposa dele. A glória do Senhor. E também... É o mais importante. E também aqui na vigília que teve, ele não estava, né? Mas no final da vigília, já 5h pouca da manhã, aí foi profetizado que naquele dia, naquela semana, alguém ia receber um telefonema de emprego. Não era alguém que estava aqui, mas alguém que estava em casa. Aí eu tomei posse da bênção que meu filho estava desempregado, porque era luta. Aí pronto, naquela mesma semana, no dia de terça-feira, ele disse: mãe, eu fui fazer uma entrevista e eu passei, já estou empregado, é no atacarejo. A glória de Deus já completou um ano que ele está lá, né? Então tudo é para a glória de Deus, eu agradeço por tudo. E Deus tem usado aqui o profeta, né? Em nome de Jesus e com a glória de Deus, ele está trabalhando até hoje. É o que eu agradeço a Deus. E firme com Jesus. Firme com Jesus. Amém, Jesus. Quanto tempo já tem no ministério? Pastor, eu estava grávida. Ricardo já vai fazer 14 anos. Meu Deus. Pula essa parte aí para não pensar na minha velhice. Deixa pra cá. Amém. E diga para cá o que Jesus fez. Como foi que você chegou nesse ministério? Nesse ministério eu cheguei passando por lutas, né? Porque eu creio que quando Deus tem um plano na nossa vida, a gente sempre tem várias lutas. E quando eu cheguei nesse ministério, estava passando por uma luta muito grande, uma tribulação muito grande. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui, meu filho está aqui, porque meu parto cesariano levou mais de 5 horas, uma coisa que é tão rápida. Minha mãe já estava esperando uma notícia ruim, preocupada, desesperada, achando que eu tinha morrido na sala de cirurgia. E glória a Deus, estamos aqui. Glória a Deus! Aleluia! E tudo isso foi porque quando eu estava grávida, minha irmã se converteu, aí começou a frequentar a igreja que o senhor pastoreava. E aí teve um sorteio para o senhor fazer uma visita na casa. E o senhor chegou e ela foi sorteada. Aí o senhor foi na casa dela, ela convidou todo mundo para ir. Aí eu fui, minha mãe foi. E aí quando chegou lá, o senhor chegou e deu uma palavra. E aí chegou e fez uma oração na minha barriga, quebrando todo o mal, que o Senhor tinha visto o mal que tinham feito para mim. E aí o Senhor fez essa oração e quebrou todo o mal. E aí eu estava com 7 meses de gravidez. Essa oração foi feita, você está com quantos meses? 7. Eu não me lembro, me esqueço. E o Senhor fez essa oração. E aí a gente começou a ir visitando a igreja. E quando eu chego na hora do meu parto, teve toda essa complicação, que na realidade, assim, eu não vi o tempo passar. Eu cheguei na sala de cirurgia, me prepararam, me colocaram na anestesia, deram anestesia e tudo. E eu só me lembro que eu olhei pro relógio, era 2 horas da manhã. E aí tinha o anestesista, estava sentado assim, próximo à minha cabeça, no meu lado. E eu olhei e era 2 horas. E eu só via trocando as garrafas de soro.
E quando a médica chegou e falou, pronto, acabamos, que eu olhei pro relógio, era 5 horas da manhã. E aí ainda demorou um pouco mais para eu poder sair. E minha mãe aí, que depois minha mãe veio me falar como foi. E o senhor também, a mais recente dela, diante de tantas lutas, tive uma separação. E eu ficava muito atribulada, muita coisa, porque é uma coisa dolorosa na vida da pessoa. E o senhor sempre falava comigo, se preocupe não, dona Daniela, você ainda vai ser muito feliz. Se preocupe não. E o senhor sempre profetizava na minha vida. E quando chegou um dia, o senhor dizia, dona Daniela, se preocupe não, que a senhora, eu vou fazer seu casamento. Eu vou fazer seu casamento. Glória a Deus, o Senhor chegou e disse, se preocupe não, tá chegando, tá chegando. Só que na situação que a gente vive no mundo hoje em dia, a gente vê como as coisas estão, né? Para achar um homem de bem, uma pessoa de bem, quem quer ter uma família, quem quer ter uma vida séria, quem quer viver em paz, é difícil. Mas para a glória de Deus, Deus preparou um companheiro para a minha vida. Amém. E o Senhor sempre falava, se preocupe não, vou fazer seu casamento. E Deus preparou esse companheiro para a minha vida, que hoje é meu esposo, que veio de longe, veio de muito longe, que nós nos conhecemos na época que nós ainda éramos crianças. Estudávamos juntos, somos do mesmo interior. E eu vim morar em Salvador, quando eu tinha 11 anos de idade, ele ficou lá, em Cachoeira. Nós nos encontramos, começamos a conversar, nós namoramos, noivamos, nos vendo muito pouco, porque a distância e o trabalho dos dois era complicado. Aí ele veio aqui à igreja, o pastor orou, e aí o pastor profetizou, vou fazer seu casamento, se preocupe não. E só vem das dificuldades, porque na hora de falar eu vou, eu faço, é fácil. Mas na hora de fazer, aí é que a gente vê as dificuldades. E aí nós noivamos, nós decidimos nos casar, e aí veio as lutas. Aí quando chegou nessa greve dos caminhoneiros que teve, nós estávamos querendo marcar, só que paralisou tudo, aquela agonia, aquela confusão. E aí nós conseguimos marcar a data do casamento. Aí o pastor realizou meu casamento. Glória a Deus. E ele chegou, continuou morando em Feira de Santana. Aí ele falou, não, Daniela, não se preocupe não. Daqui a pouco eu saio do trabalho de lá e venho pra cá. Eu, tá certo. Em 1 ano, se o rapaz não me dispensar, eu venho. Eu, tá certo. E o tempo foi passando 1 ano, foi passando meses. Ah, Daniela, não é assim não. Como é que eu vou largar o emprego lá e vir pra cá? Eu disse, tá certo. Está esquentando para você aqui, José. E o pastor falava, cadê José, dona Daniela? Eu digo, tá lá em feira, pastor. Se preocupe não que ele vem. Aí eu disse, amém. E o pastor sempre que me via, sempre que tinha um escuta, ele perguntava. E aí eu lhe dizia. Aí eu chegava e tomava posse. Quando chegou um certo período, aí eu cheguei e falei com ele, rapaz, você disse que 1 ano você ia vir, você vai ficar nesse emprego até quando? Isso nós já tínhamos anos de casados. Aí ele chegou e fez assim, Daniela, eu não vou pedir as contas não. Eu não vou pedir as contas, perder tudo que eu já coisei, que ele já tinha mais de 5 anos de empresa. Eu não vou perder tudo não. Espere, quando ele me botar para fora eu venho. Não é assim não. Aí para não criar problema, né? A mulher sabe, eu digo, tá certo. Aí quando eu cheguei no culto, eu não falava nada ao pastor. O pastor perguntava, tá tudo bem. Tá tudo bem. E eu com esse problema todo, querendo que ele viesse logo e ele sem querer vir. Aí quando... Mas não se aborreça não, viu, José? Eu cheguei para aí e falei, tá lembrado, eu disse, não se preocupe, ele vem de maio. Dona Daniela, aí eu estava naquela angústia, falando com Deus, orando com Deus. E aí o pastor chegou e veio pro culto, aí o pastor fez assim, Dona Daniela, José tá lá, né? Eu disse, tá lá em feira. Ó, não se preocupe não, que não é do jeito que ele quer não, é do jeito que Deus quer. Se preocupe não que ele vem. E para a honra e glória do Senhor, já completou 1 ano, não foi? Completou 1 ano que ele já está aqui. Aleluia. Essa
foi uma das mais recentes. Tem muitas outras. Amém. Honra e glória ao nome de Jesus. Toma, José, toma. Aí, tá brincando, Quanto tempo já nesse mistério? Nesse ministério eu tenho desde que eu conheci o senhor aqui, né? Na Santa Cruz, na Graça. 2007. Ore por mim, 14 anos. Ore por mim, pessoal. Glória a Deus por isso. 2007 é verdade. 2007 é meia da graça. E como foi que a senhora chegou lá na igreja, irmão? Só se lembra? Eu lembro sim, pastor. Eu cheguei... Eu era de outro ministério, mas vivia muito perturbada, não vou mentir. Vivia muito atribulada com muitas coisas que eu via e tinha coisas que eu não aceitava, não concordava. E eu cheguei lá muito agoniada. Um dia ele pregando Tiago, capítulo 4, 7. Ele pregou e ele falou assim, olha, resistir ao diabo, não foi assim, pastor, mas foi assim, resistir ao diabo que ele fugirá de vós. E eu saí dali daquele culto, desci aqui essa rua e disse, diabo, você hoje sai da minha vida. Essa tribulação não me pertence. Não é minha. Essa agonia, essa confusão na minha cabeça, na verdade eu já sou um pouquinho doida mesmo, né? Mas deixa pra lá. Aí, já sabe, mano, tomou remédio hoje, tá? Eu desci essa rua aqui, gente, vou dizer a vocês, viu? Querendo mesmo pisar na cabeça do Satanás. Eu fiquei 9 anos em uma igreja que eu aprendi a dizer sai diabo, e o diabo ali. Juntinho, coladinho. Acho que nem fazia cosca nele. Toda vez que a gente dizia sai diabo, ele continuava ali. Depois que eu cheguei nesse ministério com o pastor Adailton, porque ele era da graça, eu cheguei na graça, eu fui para a graça. Quando eu saí do outro ministério, eu fui para a igreja da graça. Quando eu cheguei na graça, era uma pastora, logo ela foi embora, depois chegou ele. Não demorou muito, ele chegou. A partir daí que a minha vida mudou. Tudo na minha casa mudou. Porque eu fiquei 9 anos em uma iluminação que só tinha perturbação, gente. Só tinha agonia e perturbação. Não tenho medo de falar, porque é verdade. Eu estou dizendo a vocês o que eu passei. Quando eu conheci o pastor aqui, ele começou a pregar, eu comecei a entender o que era caminhar com Deus, o que é trabalhar, o que é Deus fazer na sua vida, trabalhar com Jesus. Aí a vida mudou. Até o esposo, que hoje já não existe mais, é falecido, acalmou. Vivia aqui, não sei se tem alguém aqui que conheceu ele, mas ele bebia demais, parou de beber. Olha, vocês estão escutando, eu fiquei 9 anos na outra igreja lutando. O filho que era drogado, usava droga, parou de usar droga e se entregou a Jesus. Através de tudo isso foi o quê? Os ensinamentos, as coisas que eu fui ouvindo, eu fui aprendendo, eu fui absorvendo tudo aquilo que eu escutava. E não foi fácil, gente. Não foi assim. Hoje eu falando, talvez você diz assim, foi de hoje para amanhã. Porque esse pessoal, quando dá um testemunho, diz que é de hoje para amanhã. Não é, gente. Requer uma perseverança. E eu perseverei bastante, viu? Sofri muito, dei muita cacetada no cão, entendeu? Através da palavra, eu vinha para aqui, escutava, saía. Muitas vezes eu lutava a noite toda com o diabo em casa. E quando eu chegava aqui, ele falava tudo isso aqui no altar. Aqui teve uma pessoa que não dormiu de noite, que lutou a noite toda com o cão, que fez, aconteceu. Essa pessoa era eu. Eu acho que ele nem sabe disso, está sabendo agora. Essa pessoa era eu. E foi muita luta. Ele também me ajudou muito. Eu tenho muito que agradecer pelas palavras, ensinamento. Eu fui muito ajudada aqui nesse ministério. Eu devo muito a esse ministério. Eu devo muito, tudo que sai daqui do altar, eu devo muito. Hoje a minha vida é uma maravilha. Eu só vou contar a vocês o que aconteceu de 6 meses para cá. De bênçãos. Um carro na minha porta.
Ontem nós compramos um carro. Ontem. Aleluia. Irmãos, eu só tenho bênçãos na minha vida. A paz que eu tenho na minha casa, meu Deus, eu não tenho tanto na outra iluminação. Essa paz que eu tenho hoje era a paz que eu queria ter. Eu estava procurando. Hoje eu tenho paz. Hoje eu tenho filhos maravilhosos que cuidam de mim. Hoje eu tenho filhos que me amam. Tudo isso, gente, foi fruto de tudo que foi dito aqui nesse altar. Então tem que ter um entendimento. Tem que ter alguém que leve a gente a conhecer Deus. Tem que ter alguém que leve a gente a conhecer Jesus e o Espírito Santo. Porque se não adianta o pastor estar aqui em cima pregando, dizendo que você vai ganhar um carro, vai ganhar uma casa, vai ganhar um iate, vai ganhar um apartamento. E o principal, que é a salvação. Eu não vou dizer a vocês que você vai chegar aqui na igreja hoje, o pastor está aqui pregando, e amanhã você for receber a bênção, porque isso não depende dele, depende da gente que está aí sentada e absorver o que o Espírito Santo fala através dele. Então hoje eu sou uma pessoa feliz. Eu sou uma pessoa muito feliz com Jesus. Jesus é assim, ele é maravilhoso na nossa vida. Ele faz coisas que a gente nem imagina que a gente vai ter, porque eu nem imaginava. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando ele chegou lá na graça, ele disse assim: aqui tem uma mulher, ela vai conhecer o mundo todo. Ela vai conhecer o mundo todo. Ela não tem um tostão no bolso, mas ela vai conhecer o mundo todo. Eu disse: não quero viajar. Para quê? Hoje eu conheço quase o mundo todo, meu amigo. Eu conheço quase o mundo todo aí, esses países todos aí eu conheço. Sem um de um ponto no bolso, como ele profetizou. O verdadeiro profeta, ele fala, pode levar 20 anos, 30 anos, mas acontece. Então creia, as coisas que saem daqui, às vezes ele brinca, mas é sério, viu, gente? Aplauda Jesus, que ele é maravilhoso. Aleluia. Grandioso. Deus abençoe. Honra e glória ao nome de Jesus. Eu tive uma infância cristã desde berço. Eu fui criada num berço cristão. E aí esse berço se partiu, né? Essa família se rompeu e ficamos todos distantes de Deus. No momento que meus pais se separaram, foi algo muito doloroso para todo mundo. Acho que até mais para os filhos. Normalmente os filhos sofrem mais na separação dos pais do que até os próprios pais. Porque eles já têm uma compreensão adulta do que estão fazendo e as crianças não. Eu tinha 11 anos de idade na época. E para mim foi tirar meu chão. Perdi meu chão naquele momento. Tive uma adolescência muito perturbada. Muito perturbada. Foi há pouco tempo, mas eu tive uma adolescência muito perturbada, assim, dos 12 até os 17. Era só muita opressão mental e espiritual. Minha vida física aparentemente estava tranquila, estudava tudo direitinho, eu sempre fui boa nisso, em focar nessas questões, mas o meu interior vivia na destruição. Ao tal ponto que eu tentei me matar umas 3 vezes. E com aquela ideia de que quando você acaba com isso, acaba com o sofrimento, acaba com a dor, né? É aquela ideia de que tem honra em acabar com aquela dor. E na verdade não tem. Né? Não tem honra nenhuma. E eu nunca consegui, me achava muito ruim por isso. Você se achar ruim por não conseguir se matar. É uma ilusão satânica mesmo, é uma coisa do maligno, enfim. E quando foi minha última tentativa e eu não consegui, eu estava em prantos, então eu ia me jogar no mundo. Comecei a pensar em me jogar no mundo. E no momento que eu estava prestes a me jogar no mundo, eu ouvi uma voz muito forte no meu ouvido falando: chega. Eu lembro até hoje, começa a tremer tudo. Uma voz forte, como se fosse um homem forte falando: chega. No momento que eu ouvi isso, por causa do meu berço cristão, eu sabia o que era. Eu só não conseguia, eu tinha forças para voltar. Eu não sabia como voltar. Na época que eu estava na igreja, eu tinha 7, 8 anos. Eu ouvia a palavra, entendia, mas eu não sabia como voltar. E aí eu comecei a correr atrás de voltar. Então eu fui em várias igrejas, depois que eu ouvi isso, eu corri atrás, enfim. Aí nesse parâmetro de 16, 15, enfim. E fui
em igrejas, me batizei, corri atrás, mas não era meu lugar. Não era meu lugar. E eu fui passando de galho em galho e não era meu lugar, não era meu lugar. Até que eu conheci Tiago, junto com uns amigos, né? E aí a gente começou um relacionamento e ele me levou para conhecer o pai dele. Enfim, quando eu cheguei para conhecer o pai dele, eu ainda não estava preparada para a bomba, eu não sabia, né? Quando eu cheguei na sala para conhecer o pai dele... Dá pra você pular essa parte? Não, vou ficar nessa parte porque é importante. Eu lembro de ouvir a mesma voz que me disse, chega. Eu lembro de chegar na frente do pastor e ouvir a voz falando, esse é meu filho. E eu lembro de me tremer toda. Certo assim. Eu lembro de me tremer toda e ficar estática. E ele falando comigo, eu estática, assim. Eu não sei se ele achou que eu estava nervosa por conhecer ele, mas eu estava nervosa com o que eu tinha ouvido. E desde aí eu comecei a frequentar aqui a El Shaddai. E eu já tive muitos milagres, eu vou resumir. A faculdade veio por essa obra. Meu primeiro emprego veio por essa obra. Com palavras do pastor falando, essa semana alguém vai receber uma bênção. Essa semana alguém vai receber um trabalho. Foi assim que eu consegui. Então, já fui livrada de atropelamento. Meus familiares já foram livrados da morte através da palavra do pastor. Eu já recebi emprego. A faculdade foi o maior exemplo disso. Ele disse aqui no altar, até terça-feira alguém vai receber uma bênção. Isso no domingo. Aí eu fiquei esperando, eu senti que era comigo. No domingo não aconteceu nada. Na segunda-feira não aconteceu nada. Terça-feira, às 10 horas da noite, eu fui deitar. Não tinha acontecido nada. 11h30 da terça-feira, quase dando meia-noite, ligaram para mim e falaram, Fernanda, você passou na universidade. Meia hora antes de acabar a terça-feira, Deus quis comprovar totalmente o seu poder, deixando para meia hora antes de acabar o dia, comprovando que a bênção ia chegar na terça-feira e ponto final. Então, assim, 6 anos, mas eu já ganhei tanta coisa, já recebi tanta coisa. Só a libertação interna, porque muitas vezes a gente fala aqui das bênçãos materiais, mas as internas são as que a gente mais sente. E eu posso dizer que eu fui liberta desses pensamentos, desses espíritos de morte, de suicídio, de depressão, de baixa autoestima. Eu fui liberta. Eu posso dizer isso. E para mim é um dos maiores bênçãos, dos maiores ganhos, porque você pode fugir de tudo, mas você não foge da sua mente. Você não foge de você mesmo. E é nesse momento que Deus te liberta no seu interior, que você começa a viver em paz. Não há nada melhor ou maior do que viver em paz. E é isso que Deus concede a cada um de nós no momento que a gente se entrega por inteiro. Não digo a vocês que foi fácil. Até porque nesse mundo, uma garota jovem deveria estar, né? A ideia dessa ilusão de que é muito melhor lá fora, que a idade a gente tem que curtir, é uma ilusão. Felicidade mesmo está em Cristo. Alegria mesmo está em Cristo. Eu sou jovem, mas minha energia vai ser dedicada a Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo é melhor e maior. Entende? E às vezes é muita pressão para esses meninos jovens, porque até quando eles pensam em vir para a igreja, a própria família bota, não, mas você está muito novo, deixa eu ficar mais velho. Né? Eu ouvi isso. Está muito nova, menina, deixa para ficar mais velho. Quando você ficar mais velho, você vai para a igreja. Você vai se converter. Né? Porque aí você já usou tudo, já usou sua beleza, já usou sua energia. Quando na verdade Deus me chamou desde o berço para dar minha energia para Ele. Para fazer o melhor para Ele, assim estão todos nós. E sinceramente, o melhor está em Cristo. Amém? Amém. Aleluia! Bom, eu acho que principalmente comigo o crescimento é pessoal e espiritual, porque eu era muito fraco de fé devido às coisas que tinham acontecido lá na graça, a galera sabe o motivo. E aí eu fiquei muito abalado com isso, porque, como a Fernanda falou, o que mais sofre geralmente é os filhos. Aí eu me separei dos meus irmãos, e foi aquela confusão toda, então eu estava muito abalado mentalmente e espiritualmente principalmente.
E depois, quando o El Shaddai aqui inaugurou, e eu acompanhei meu pai desde o começo, eu vi o crescimento não só do povo e da galera espiritualmente como o meu, como o crescimento dele. E a partir do crescimento dele, eu cresci. Hoje eu sei que no que ele errou e no que ele caiu, eu não vou cair e não vou errar, porque ele é meu espelho. Não só fisicamente falando, como principalmente espiritualmente falando. Ele não só é meu pai de sangue, como literalmente é meu pai espiritual. É um guia, assim, tipo, uma direção. É aquela estrada onde você segue, você sabe que você vai chegar lá, porque você tem a segurança de um melhor na frente. E é isso aí. Glória a Deus, aleluia, Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. O Big Bang pra disfarçar, pode alguém até duvidar. Sei que é um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dai-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Como é que tá tudo, Jô? Vai ficar melhor em nome de Jesus, tá bom? Jô é uma das que me acompanha desde lá do Lobato, quando abri a igreja lá no Lobato. Mas não foi o Shaddai, porque o Shaddai tinha uma igreja lá no Shaddai, no Lobato. Foi a Graça. Quando eu cheguei lá na Graça, quando eu cheguei lá no Lobato, foi 2001 ou 2002, não me lembro, que eu cheguei lá no Lobato. Entendeu? Já tem 20 anos isso. Aí quando eu cheguei lá no Lobato, era uma comunidade pequenininha, pessoal. Estou contando a história, porque hoje é dia de história, não é, pessoal? Aí quando eu cheguei lá, era um lugar bem distante, pessoal. Na linha do trem, perto da linha do trem da estação do Lobato, Caibá. Aí quando eu cheguei lá, já tem 20 anos, isso. Era uma comunidade, pessoal. Um lugar muito perigoso. Na rua, o nome da rua era Ocorre ou Morre. É perto onde foi, na rua onde teve o primeiro poço de petróleo aqui no Brasil. Eu comecei a fazer lá depois. Eu abri a igreja cá embaixo, a Igreja da Graça, cá na Avenida Anfrânio Peixoto, conhecido como Avenida Suburbana. Isso foi, se eu não me engano, quando eu inaugurei a igreja lá, foi inaugurei a igreja em 2004 lá. Mas foi inaugurei a igreja em 2004. Foi em 2004, isso. 2004 inaugurei a igreja lá. Depois, mais antes, eu tinha passado por Paripe, Luiz Anselmo, na sede. Né? Mas estou contando a história, porque hoje é dia de história mesmo, porque é a igreja, pessoal. Aí a pessoa chega e não sabe. E Jô participa desse ministério desde lá. E o filho dela só tinha 2 ou 3 anos. Hoje já tem 18 anos. Então, para você ver o tempo. Uma hora dessa, o fogo estava caindo. Era uma bênção. Né? Então, eu fico muito feliz. No Lobato, aí eu passei a conhecer todo o subúrbio. Já conhecia, né? Depois que fiquei lá 4 anos e alguma coisa no Lobato. Vejo dos seus olhos uma lágrima rolar, fazendo transparecer o teu interior. Anda sem sentido,
vive sem razão, machucado está seu coração. Mas chegou a hora de tudo terminar, a dor vai embora, já pode cantar. Sinta a emoção explodir no meu coração. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só existe alegria, a gente canta todo dia. É feliz que tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza onde Jesus mora, porque onde Jesus mora até a tristeza solta de alegria. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Aleluia. Mas chegou a hora de tudo terminar, a dor vai embora, já pode cantar. Sinta a emoção explodir o coração. Jesus nele entrou. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só alegria, a gente canta todo dia. É feliz que tem Jesus no coração. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há mesmo. Onde Jesus mora alegria, a gente canta todo dia. É feliz que tem Jesus no coração. Não há tristeza, não há dor. Onde Jesus mora não há tristeza, onde Jesus mora não há dor, não há choro. Onde Jesus mora só alegria, a gente canta todo dia. É feliz que tem Jesus